responsabilidade civil, né? No nosso caso, nós vamos falar da responsabilidade civil extracontratual do Estado, talvez seja um dos assuntos mais comuns para serem trabalhados na prática por um advogado administrativista, não é verdade? E justamente por isso, João, é um tema bastante cobrado nas provas de OAB. Lembrando, isso é uma coisa que eu sempre trabalho com os alunos, as provas de OAB, sejam na primeira, sejam na segunda fase, em direito administrativo, elas costumam cobrar casos concretos para serem resolvidos, né, nas assertivas ou na prova prática, né, para você responder subjetivamente, que não é bem uma prova subjetiva, é uma prova escrita, né, uma prova como a gente chama, uma prova aberta, mas ela não é uma prova subjetiva, não, porque o espelho é bem objetivo nas provas de segunda fase, né? Inclusive, quem opta pela segunda fase administrativa, a gente trabalha esse tema com bastante caso concreto, porque é assim que costuma ser cobrado, inclusive nas questões e na peça. Pessoal, é uma pena, não é uma que fase que a gente está, plena noite de São João, eu acho que eu não me lembro de ter passado uma noite de São João em casa. Todo mundo que é do Nordeste sabe o que eu estou falando. Quem não é do Nordeste também, as festas juninas já invadiram o Brasil inteiro e muitas vezes você não consegue aproveitar na noite de São João, né? Porque quando você vai aí para o Centro-Oeste, para o Sudeste, eu morei em Goiânia há muito tempo, as festas juninas elas acontecem mais para julho, são festas julinas, mas a gente comemora o São João também em um outro momento, mas hoje é a nossa noite a noite de celebração, né, em que a gente passa do dia 23 para o dia 24, que é a noite de São João. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade civil? Então, para começar, a matéria tem base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 6º, ele inova no ordenamento jurídico, não na responsabilidade objetiva, já que a responsabilidade objetiva do Estado no direito brasileiro se dá desde a Constituição de 46, mas ele inova no momento em que ele insere na chamada responsabilidade civil do Estado também todas as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Então, a Constituição de 88 trata de uma responsabilidade civil pública, porque ela fala que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso em face do agente em caso de dolo ou em caso de culpa. Então, de antemão, a responsabilidade do Estado é objetiva e a responsabilidade do agente é subjetiva. Não há responsabilidade objetiva de agentes públicos, tá? Essa é uma pegadinha clássica de provas em geral. A responsabilidade do agente é sempre subjetiva e regressiva. O Estado, ele pode regredir em face do agente, caso se comprove o elemento subjetivo, seja doloso ou culposo desse agente. Quando eu trato dessa responsabilidade objetiva, eu relembro ainda que a jurisprudência do STF já pacificou há bastante tempo que a responsabilidade objetiva do Estado e das prestadoras de serviço público se mantém, seja a vítima usuária, seja a vítima não usuária do serviço público prestado. Então, eu sempre dou um exemplo com um desenhozinho que eu faço em sala, em que tem uma idosa dentro do ônibus, e o ônibus freia, ela cai e acaba se machucando, e uma idosa fora do ônibus atravessando a rua, e ele atropela e ela morre também. Em ambos os casos, a responsabilidade da empresa concessionária de serviço público é objetiva. Lembrando que a empresa responde objetiva e primariamente, e o Estado, que contratou a empresa, responde objetiva e subsidiariamente. Então, a responsabilidade do Estado também é objetiva, mas não é uma responsabilidade primária, ou seja, se cobra do Estado se a empresa não puder arcar com o prejuízo causado por ela, tá? Também, pessoal, eu queria lembrar vocês que a responsabilidade civil ela é objetiva porque ela se baseia em 3 elementos básicos. Elementos objetivos, né? Obviamente. Conduta, dano e nexo de causalidade. Então, para que haja responsabilidade do Estado, eu preciso comprovar que houve a conduta de um agente
que houve o dano causado ao particular e de que houve um nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ou seja,